Opa pessoal, tudo certo? Me chamo Gabriel Ribeiro e eu serei o host de vocês no nosso episódio de hoje do Resenha Global. Hoje estou aqui com meus dois convidados, Gabriel Santos e Lucas Gabriel, e o assunto de hoje trataremos sobre paradiplomacia educacional. Para começar, do que se trata esse tema? Fala Ribeiro, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, aqui com o meu amigo Gabriel, para a gente discutir esse tema tão importante para nós, que é a paradiplomacia educacional. E nós queremos tratar sobre a paradiplomacia entre as universidades, que seria o quê? Seria essa troca de conhecimentos, de cultura, de saberes, não só tecnológico ou de informações, mas tudo que uma vida acadêmica engloba para um indivíduo. Mas essa troca entre pessoas em determinados locais muito distante e essa troca de saberes e aqui na universidade, por exemplo, estamos falando aqui da Universidade Católica de Santos, e como isso influenciaria de um estudante da Unisantos estar, por exemplo, estudando no Chile ou um chileno estudando aqui no Brasil. O que isso impacta no conhecimento dele na vida acadêmica e o que isso pode gerar de frutos no futuro. Entendido. Então, começando sobre esse primeiro tópico que você abordou. Estamos falando de duas universidades, né, que entre si decidem fazer determinado acordo, determinada integração. Como que isso é feito? É comum de ser feito? Existem alguns países que são mais propícios aos outros? Como que funciona mais ou menos? Contextualizando um pouco esse sentido, isso ocorre quando em determinada faculdade ela não contém tal tipo de informação ou conteúdo que uma outra não tem, ou quando é uma extensão daquilo que ela tem. Por exemplo, aqui a gente tem uma visão muito latino-americana, por exemplo, sobre as RIs, sobre o formato que o Brasil foi construído, por exemplo, para hoje ter o seu espaço internacional. Mas vamos dizer que uma universidade na Europa, na França, ela não tem essa visão nossa latino-americana sobre como o mundo aqui funciona. Então, uma matéria que tenha lá, talvez eles não tenham o conteúdo bruto que nós temos aqui. Então, é muito tranquilo para esse aluno de lá vir até aqui e entender como funciona de fato na vivência, como é a internacionalização na América Latina com a gente, com nós, por exemplo, brasileiros, argentinos, chilenos, etc. Existir essa troca, né, de europeus terem visões latino-americanas, como também vice-versa. E, por exemplo, falando da Universidade Católica de Santos, hoje nós temos projetos desse gênero? Sim, hoje nós temos projetos que englobam isso. Então, nós temos projetos com a Espanha, por exemplo, que existe essa troca de saberes, existe essa troca de conhecimentos, não só acadêmico, mas também cultural, também de visão de mundo, que é muito importante. E hoje a nossa universidade proporciona para os alunos que desejam participar desses projetos de extensão. Então, hoje na nossa universidade existe sim programas como esse. Até dando uma ponta sobre isso, é algo até muito interessante. Hoje, por exemplo, a gente está falando de Santos. A gente está falando de um local assim de São Paulo que não tem tantas possibilidades hoje de pessoas com questões financeiras para poderem fazer um intercâmbio para fora, para poder adquirir esse tipo de conhecimento. Hoje você está numa faculdade que é totalmente possível isso e financiado junto com ela, então é algo muito positivo. Então é algo que, por exemplo, não é em todos os lugares que tem essa possibilidade. Então é até uma forma diferente de você deixar de elitizar ou trazer mais para o lado público, social, para ter essa possibilidade onde todos consigam adquirir conhecimentos, que é a parte mais importante hoje de você estar numa universidade. Não, super entendido, mas fazendo alguns questionamentos aqui que me vieram à mente. Tudo bem, da parte do aluno, fenomenal. Cara, estou numa universidade, estou tendo a chance de visitar um outro país pela minha própria universidade, né? Imagino que existam bolsas para isso, mas e para o ponto da universidade? Por que faz sentido para a universidade eu mandar esse meu aluno para um outro país? O que ele vai agregar para a minha instituição quando ele voltar, por exemplo? Perfeito, Ribeiro. Para a universidade é muito importante e é muito benéfico para ela, porque traz conhecimento, traz visão de mundo, traz saberes que talvez aqui no nosso cotidiano, na nossa cultura, nós não venhamos ter. Ou muitas das vezes de conhecimentos que estão restritos a um determinado local.
Por exemplo, se nós tivermos um projeto de extensão com a Espanha, talvez lá tenham professores, talvez lá é uma outra cultura, outro conhecimento, outro ambiente que nós não conseguimos reproduzir aqui. Então, um aluno indo até lá, tendo esses saberes, ele pode reproduzir, pode amplificar para os demais alunos que talvez não teve essa oportunidade. Então, é muito importante, muito benéfico para a universidade ter esse tipo de programa de extensão, porque da mesma forma que ela envia alunos, ela exporta alunos, ela também importa alunos dessa outra universidade, essa troca de saberes. Então, é uma via de mão dupla que beneficia ambas as universidades. Até um complemento sobre isso é também a qualidade que esse aluno retorna desse intercâmbio. Então, quando o aluno vai, ele tem, como o Lucas falou, uma vivência diferente, ele conhece coisas muito diferentes. Então, quando ele volta para cá, é muito provável que esse aluno ele vire um pesquisador, ele faça um mestrado aqui dentro, ou ele se interesse, faça lá um mestrado lá fora. E sempre quando um aluno ele se destaca, ele também destaca do lugar onde ele surgiu. Então, a faculdade ela ganha um nome em cima disso. Então, hoje, um pesquisador que faz uma pesquisa e ele aprendeu aquele bruto da pesquisa dele dentro da Universidade Católica de Santos, por exemplo, ele está colocando o nome da faculdade para fora. Então, acaba sendo uma visão para todos, tanto internamente quanto lá fora, pensando no mestrado do lado de fora do nosso continente, por exemplo. Agora, eu acho que tocou num ponto interessante. Virei com uma pergunta capciosa. Se esse aluno que retorna desse intercâmbio, né, dessa troca de valores, ele não se torna um pesquisador, ele não faz um mestrado, ele não auxilia, ele vai para alguma outra área do mercado de trabalho, foi uma perda para a universidade? Assim, o investimento não fez sentido para a universidade? Não exatamente. Por que eu digo isso? Porque no fundo, a universidade ela não está procurando um resultado imediato, um resultado mesmo da pessoa que ela manda para fora. Ela está esperando apenas que o seu aluno, que é a pessoa que se preparou, que conseguiu essa possibilidade, consiga adquirir o conhecimento. Então, mesmo que ela não vire um pesquisador, mesmo que ela não vire um profissional da área, ela ainda é uma pessoa que teve uma experiência, então agregou para ela. Então, até para a própria escolha da pessoa de não seguir no meio acadêmico, pode ter sido conquistada dentro do próprio meio acadêmico, fazendo uma pesquisa em outro país. Entendi. Então, a universidade ela não espera uma coisa de volta. Ela só espera que o aluno tenha aquela experiência incrível que deve ser mágica, por exemplo. Não, faz sentido. E aí, pegando, né, Universidade Católica, estamos falando de uma universidade brasileira. O Brasil como um todo, existem determinados países que estão mais adeptos a terem essa troca com o Brasil? Vai mais de universidade por universidade? Como que vocês enxergam essa ótica de relacionamento? Sim, o Brasil, falando em América do Sul, por exemplo, o Brasil é a maior potência da América do Sul. E nós temos parcerias, por exemplo, comerciais com Estados Unidos, China, tanto também ali no Mercosul, aqui na América do Sul, nós somos uma potência também de saberes, então nós exportamos e importamos conhecimento. Em regiões da África, por exemplo, na área da agricultura, nós somos uma potência mundial nesse setor, então nós mandamos diversos pesquisadores, trabalhadores da área que vão ensinar as pessoas em regiões que nós temos aqui, como por exemplo a Caatinga, o Cerrado, nós podemos ensinar a eles como nós aprendemos aqui nas nossas universidades, na nossa vivência. Então acho que essa é a coisa mágica, porque não engloba simplesmente apenas o seu saber acadêmico, envolve todo o seu conceito de vida. A sua região que você cresceu, a sua vivência familiar, as características aqui do nosso país, e você como um estudante ou como um mestrando, um doutorando, você pode ir para essa outra região e ensinar, transpassar todo o seu conhecimento, não só acadêmico, mas seu conhecimento de vida. A gente tem muito aquela questão de que a gente acha que o nosso conteúdo acadêmico, que o Brasil, ele não é de fato desenvolvido como a gente acha que é. Mas, cara, quando a gente entra numa visão de mundo, a gente é muito valorizado. A gente tem muito conteúdo, muita coisa. A gente tem físicos indo para os Estados Unidos já há muito tempo. Então, é até legal perceber isso, que não é só o nosso pessoal que ganha coisa quando ele vai para fora, mas eles ganham muito também.
tanto por questão de conteúdo mesmo acadêmico, mas também do nosso jeito de ser. Então tem muita gente que vai para lá, começa uma pesquisa, acaba trabalhando, acaba conseguindo um cargo alto, porque a gente é um público, um povo mais jeitoso, mais gostoso de lidar, de conversar, que é uma coisa que é um pouco mais distante em países, por exemplo, dos europeus. Então a gente é muito bem-vindo, por exemplo, por causa do nosso jeito e também por causa de conteúdo. Como o Lucas falou, a gente é realmente academicamente muito bom. Que ele seja uma soma, então, né, de tanto hospitalidade brasileira, né, digamos assim, né, o jeito que a brasileiridade se comporta, como também o conteúdo por estarmos sendo o país, né, do sul-americano mais relevante ali naquela questão. Por exemplo, na área de comunicação, tem até na área de esportes eletrônicos, a gente tem, por exemplo, o Portilho, que ele é um cara da área de comunicação que começou fazendo um intercâmbio para fora, ele acabou ingressando numa empresa por lá e hoje ele é um dos managers, um dos principais da empresa, simplesmente ali numa oportunidade. Então, isso onde, perdão? Isso nos Estados Unidos, na Cloud9, que é uma empresa de lá. Então é algo muito, muito gostoso, muito bacana de ver que a gente não está jogando pessoas por lá por nada. As pessoas elas estão conseguindo coisas, isso é muito legal. Prosperando por lá, né? E agora me veio uma outra dúvida. Falamos muito sobre Estados Unidos, também principalmente Europa. Mas na questão asiática, né? O Oriente como um todo. O Brasil ou a Universidade Católica de Santos, né? Não importa a ótica que vocês estejam utilizando, temos parcerias efetivas com essa outra região do mundo, seja com China, Japão, que acaba sendo o país de mais destaque quando a gente fala do Oriente. Tem algo em torno dessa visão? Acho que o principal, né, que é o principal parceiro comercial do Brasil é a China. Então nós temos essa troca de saberes. Nós temos, por exemplo, ali a região de Macau, que é uma região que foi colonizada pelos portugueses e inclusive tem universidades que têm falantes em língua portuguesa. Então até aqueles alunos que, eu não sei falar a língua chinesa, eu não sei falar inglês, indo para essa região eles conseguem ter aulas em português, ministrado por nativos que falam a língua portuguesa por conta dessa colonização portuguesa. Então é muito benéfico essa troca de conhecimento com um parceiro comercial. Então essa troca não se restringe apenas a mercadorias, apenas importação e exportação de commodities ou de produtos brutos. Nas trocas de cultura também, exatamente. Né? Essa recepção de brasileiros lá, de falar sobre como é a nossa vivência aqui, como também a recepção desses asiáticos, desses chineses aqui no Brasil. Então, essa troca de saberes é uma coisa impressionante, que muda a vida de todo estudante que um dia teve essa oportunidade de conhecer novas culturas, de conhecer uma nova língua, de conhecer um espaço acadêmico diferente, de conhecer um mundo diferente do que ele está acostumado a viver aqui. E você entende de que, por exemplo, você comentou, né, de que a China é o principal parceiro comercial do Brasil atualmente, de que faz sentido, né, não só uma troca cultural, como também econômica por padrão, né? Você enxerga como um interesse, né, das universidades e talvez de certa forma do governo de estreitar os laços também culturalmente, né, de trazer o Oriente mais para o Ocidente, de deixar cada vez mais familiarizado, digamos assim? Existe algo nesse intuito? Falando especificamente disso, é incrível como a Ásia ela sempre foi um pouquinho mais distante do restante do mundo já de muito tempo. Quando ela começou a exportar mais, começou a se interessar mais pelo restante do mundo, entendendo que o mundo está ali para poder abraçar eles, que começou essa parte de troca de cultura. Então é muito importante hoje para países asiáticos receberem brasileiros, americanos, europeus, para poder eles se adequarem ao mundo e se juntarem a ele e formarem braço a braço. Como eles eram muito distantes, então essa vontade hoje de, por exemplo, ter tantos intercâmbios para a China, como tem, é um dos países que mais tem vaga de intercâmbio hoje, se você for fazer uma pesquisa, isso é por conta dessa distância de muito tempo. Então eles querem entender um pouco mais como funciona a cabeça do Ocidente e tentar meio que se juntar com o Oriente. Então a gente vê isso especificamente com intercâmbios na China, mas também vê em questão de soft power na Arábia. A gente vê isso um pouco, até a própria Coreia do Norte dialogando mais com países de fora. Então tem a parte muito acadêmica, mas também tem o total
interesse da Ásia se aproximar com o Ocidente. Certo. Pegando uma curva um pouco à direita, digamos assim, e sobre uma pauta super importante atualmente, que é a questão da segurança ambiental. Temos algo nesse sentido também, além de uma troca de cultura, né? Uma troca de conhecimentos acadêmicos. Também temos algo visando a agenda ambiental? Sim, sim. O Brasil é muito importante no cenário global nessa pauta, né? A gente teve aqui o Rio 92, vai ter a COP aqui no Brasil logo logo, e o Brasil é um dos países que encabeçam essa luta, porque nós somos um país emergente, a gente luta para que essa pauta venha a ser relevante tanto no cenário global quanto aqui internamente, e o Brasil ele exporta muita gente desse setor, principalmente do setor agrícola, com uma economia mais verde, com formas de aumentar a agricultura local sem danificar o meio ambiente. Então nós temos esse know-how de saber como fazer sem danificar o meio ambiente, sem projetar problemas que já vem acontecendo. Então, por nós sermos um país emergente, a gente cresce nessa situação e nós somos uma potência global verde. Os países visam em nós e nós temos essa visão de nós mesmos, nós sabemos que nós podemos fazer isso e conseguimos nos projetar mundialmente nesse setor. Então, nós falamos aqui, nossos profissionais, nossos estudantes da área estão aqui. E os países querem receber isso. Como eu falei, na África, alguns países da África, eles estão sedentos por receber profissionais brasileiros da área, porque nós temos uma fauna, uma flora muito diversa. Se pegarmos do norte ao sul, nós temos diferentes faunas e floras. Que então, agrega esse conhecimento. Exatamente. Né? Então nós sabemos como fazer em diferentes áreas. Nós sabemos como fazer numa área muito seca, como uma área muito úmida, como a Amazônia. E nós temos o pulmão do mundo aqui. Então, nesse setor verde, nós somos uma potência global e nós podemos exportar muito conhecimento. Cara, super entendido, tema super interessante. Agradeço demais a presença dos convidados, tanto do Lucas Gabriel como também do Gabriel Santos. Eu sou seu apresentador, Gabriel Ribeiro, e esse foi mais um episódio do Resenha Global.